meu ponto é que eu sou intensivista. Mesmo hoje, fazendo pesquisa numa favela, eu continuo sendo intensivista. E isso me faz assim, ser uma pessoa que gosta de ver as coisas acontecer. Por outro lado, também tem essa curiosidade e o interesse pelos dados. Então, isso talvez seja um pouco dessa trajetória que eu vou contar aqui e dialogar com vocês. Então, essa trajetória que começa, né, com essa história, quer dizer, eu sou um pesquisador da Fiocruz e do Instituto DOR, trabalho com terapia intensiva e que trabalho com epidemias. E, por outro lado, como é que a gente chega num projeto numa favela 1 ano e meio depois e com algumas contribuições na área. Então, essa reflexão aqui, tem algumas passagens aqui que talvez fiquem um pouco caóticas, eu vou tentar assim, dar esses pulos, né? Mas espero que vocês gostem. E, por favor, sinta-se à vontade também depois de perguntar, questionar. Então, esse essa nossa... Enquanto você compartilha a sua tela, Bosa, só complementando, o Bosa é um intensivista que, para nossa sorte, caminhou aí para a pesquisa, e ele tem um papel muito importante nesse momento na formação de um grande grupo de intensivistas hoje que tem nos ajudado a gerar conhecimento, muito conhecimento que a gente tem feito a translação para o nosso dia a dia. E o Bosa é um dos fundadores do BRICNET, que é um importante grupo de pesquisas. Hoje a gente não pode dizer que é um importante grupo de pesquisas do Brasil, é um importante grupo de pesquisas em medicina intensiva no mundo, que durante a pandemia aí teve uma contribuição fantástica. E essa visão do intensivista na pesquisa, esse interesse por dado para gerar informação, para levar a tomada de decisão, é uma coisa muito peculiar da especialidade, e acho que durante a pandemia, nós estávamos conversando um pouquinho disso antes, foi uma grande oportunidade para que todo mundo passasse a ter noção da importância disso, e o Bosa tem tido um papel fundamental nesse sentido, por isso eu tenho certeza que nós vamos aproveitar esse bate-papo. Bosa, é com você aí, fica à vontade. Beleza, você está vendo minha tela aqui no modo da apresentação, Edelon? Sim, vendo sim, está tranquilo. Vamos lá, vamos seguir aqui. Então, assim, a pandemia trouxe essa visão um pouco distópica, né, de um futuro com as cidades vazias, um futuro, por outro lado, conectado, um futuro das pandemias, né? E a gente sabe que provavelmente essa pandemia, embora talvez seja uma das maiores ou a maior, não vai ser a última que a gente vai viver. Então, desde 2000, a gente já viu algumas grandes epidemias e mesmo pandemias. O Brasil foi, de forma importante, afetado por várias dessas, e provavelmente os desafios que se colocam no futuro, e muito voltados para as questões sociais e de meio ambiente que estão colocadas, né, vão ser determinantes no sentido do que a gente vai experimentar e do que a gente vai ver nesse futuro. Não há dúvida que há prioridades, e a pandemia ela trouxe essa urgência dessas prioridades que estão ligadas a questões de justiça social, de um meio ambiente sustentável, da redução das iniquidades e de um acesso universal à saúde. Então, esses pontos, eu acho que são pontos norteadores do futuro, e eu acho que isso ficou claro, e a pandemia certamente deixou isso ainda mais evidente. Tem questões assim interessantes, importantes para a reflexão, que a ideia é trazer essa reflexão, que é como é que a gente constrói um sistema de saúde que seja um sistema de saúde resiliente.
essa é um conceito que eu considero um conceito importante e assim, relevante para a gente pensar. Esse conceito, na verdade, ele já vem há algum tempo. Esse talvez seja o primeiro paper, que é um viewpoint no Lancet, logo depois da epidemia de ebola, onde esses autores fazem esse framework do que seria um sistema de saúde resiliente. No final, eu vou dar um pouco da minha visão do que é um sistema de saúde resiliente, ou que a gente precisa fazer para chegar lá. Então, né, esses autores colocam que o sistema de saúde resiliente seria essa capacidade dos atores em saúde, aqui, os diferentes atores que compõem, né, as pessoas desse environment de saúde, instituições, mas também a população, que sejam capazes de preparar esse sistema para responder de forma efetiva à crise e que seja capaz de, mesmo durante uma crise, manter seu funcionamento, aprender com a crise e se reorganizar ou ajustar seus rumos durante uma crise. Então, lógico que vocês estão olhando e estão dizendo isso está muito diferente do que aconteceu no Brasil. É verdade, mas também está muito diferente do que aconteceu no mundo inteiro. Embora, como eu falei no início, desde 2009, a gente está vinha esperando uma pandemia como essa que aconteceu. E se mostrou que praticamente todos os países, não estavam preparados para responder adequadamente a essa pandemia. Talvez com raríssimas exceções, que a gente pode discutir. Outro conceito legal, eu acho que é um conceito que vale a pena a gente buscar e aprofundar, que seria esse conceito do Learning Health System. Quer dizer, esse sistema, não vou entrar em todos os detalhes desse framework, eu só vou apontar aqui para vocês esse centro do que seria esse Learning Health System, essa ideia de que a prática ela gera dados, os dados geram conhecimento e esse conhecimento melhora a prática. Então, eu acho que isso é muito presente na vida do intensivista, né? Mas eu acho que ainda os nossos sistemas, os nossos hospitais, as nossas UTIs e o nosso sistema de saúde, de uma forma geral, ele gera muito dado, mas gera pouco conhecimento, e o conhecimento que gera, ele é pouco, ele influencia pouco a prática. Então, a gente ainda se pauta na prática por coisas aprendidas no passado. Nós, médicos, temos muita dificuldade de mudar a nossa maneira de agir, mesmo em condições de crise. E, por outro lado, a gente gera muito dado, mas não transforma esse dado em conhecimento. Então, esse desafio de pensar como cada uma das nossas UTIs, cada um dos nossos hospitais, ou o nosso sistema de saúde como um todo, pode ser um sistema que aprende e, ao mesmo tempo, que gera essa espiral de conhecimento e de melhoria, eu acho que é algo que, digamos, nós intensivistas temos que incorporar de fato e trazer isso para dentro das nossas UTIs, dos nossos hospitais e desafiar os gestores a que isso seja feito. É lógico que isso envolve muitas coisas, envolve tecnologia, envolve comportamento, envolve psicologia, envolve maturidade, envolve investimentos, mas esse é o caminho que tem se mostrado em vários sistemas de saúde. Então, e eu acho que a gente tem que começar a aplicar isso no nosso. Então, aqui, algumas coisas que a gente olhou, né, ao longo da pandemia, né, assim, que a gente produziu, aqui, na verdade, não está tudo, mas tem um paper que foi publicado ontem, eu vou dar um briefing rápido para vocês dele, que nem está aqui nessa lista,
mas algumas das coisas que a gente olhou, e muitas delas em função também dessa questão de que o Brasil gera o nosso sistema de saúde, o SUS de uma maneira geral, mas o sistema de saúde como um todo, ele gera muito dado. E ele gera dados de qualidade, mesmo com as suas inconsistências e dificuldades de análise. Mas, por outro lado, ainda falta uma tradição de olhar esses dados, e especialmente olhar esses dados com um olhar também médico, também com um olhar que interessa do ponto de vista de quem tá na ponta. Então, não é um olhar, digamos, simplesmente do dado, mas você intensivista ou eu intensivista olhando esse dado. Então, isso é um exemplo aqui, que é esse paper, provavelmente muitos de vocês leram, que é esse paper que foi publicado no Lancet Respiratory Medicine, que é a caracterização das 250 mil primeiras hospitalizações por Covid no Brasil. Tive um prazer enorme de trabalhar aqui nesse paper com o Otávio Ranzani e com outros colegas aqui, o Leonardo, que é um aluno de doutorado, João Gabriel, que é aluno de mestrado, mas alguns colegas do Departamento de Engenharia de Produção da PUC. Então, nesse trabalho, a gente usou dados públicos, dados que vêm do CVEP-GRIP, que é uma base de dados que foi criada a partir da epidemia de H1N1, consolidada a partir de 2012, e que virou um dos sistemas de notificação que consolida os dados de Covid no Brasil, especialmente das hospitalizações. Então, nesse trabalho, a gente olhou, o olhar aqui era um olhar que passava, por um lado, pelo entendimento de como o sistema de saúde foi afetado pela Covid, o impacto da epidemia, os diferentes impactos da pandemia nos sistemas de saúde regionais. Então, nesse estudo, a gente mostra essa dinâmica de casos de hospitalizações e mortes, como isso se deu ao longo do tempo nas diferentes regiões, na região norte, na região nordeste, na região centro-oeste, sudeste e sul, mostrando as diferentes dinâmicas, e aí evoluindo também para as análises de mortalidade, as análises aqui das mortalidades hospitalares, mortalidades em UTI e da mortalidade dos pacientes ventilados. Isso repercutiu muito na imprensa, especialmente os dados bastante assim, dramáticos, digamos, das taxas de mortalidade, especialmente dos pacientes ventilados no país como um todo, especialmente em algumas regiões, como a região norte ou mesmo a região nordeste, onde a taxa média de mortalidade, mesmo nas populações mais jovens, entre os ventilados, estava acima de 75%, e nos mais idosos essa mortalidade era superior a 90%. Então, esse foi um trabalho que a gente procurou olhar, e aqui tem uma questão importante, que é a pandemia ela não afeta todos os sistemas de saúde da mesma forma. Então, os sistemas de saúde mais frágeis, e aqui fica claro, a região norte e nordeste com as suas fragilidades, a região norte especialmente em relação à região com menor leito por habitante, menor quantidade de leitos de terapia intensiva por habitante, as dificuldades de transporte e de extensão dessa região, mais de 73% dos leitos nas capitais, então, limitação de acesso, além disso, as limitações mesmo de recursos humanos, de treinamento, de qualificação dos hospitais e, propriamente, das UTIs.
Então, mostrando que que a pandemia ela afeta esses sistemas não da mesma forma. Então, a gente vai ver que isso muda um pouco e a epidemia caminha em direção ao sul, ao centro-oeste, a gente vai ver isso. Um segundo ponto que aí a gente foi olhar, isso aqui já olhando mais a questão de iniquidade, também a gente foi olhar nesses dados como a pandemia afeta as populações, não só os sistemas de saúde. E aqui tem dados muito dramáticos também sobre como as diferenças sociais no país elas determinam diferenças de desfecho. Então, esse é um trabalho que foi publicado no Public Health, que é uma revista da Sociedade Real de Saúde Pública, né? Royal Society of Public Health, da UK, e que a gente olhou essas diferenças aqui, diferenças de escolaridade, diferenças de raça, como isso determina também diferenças de desfecho. Então, a gente mostra que, por exemplo, um homem pardo ou negro, um analfabeto e morador do Norte ou do Nordeste, ele tem 5 vezes mais chance de morrer de Covid, quando hospitalizado, do que um homem branco com nível universitário que se hospitaliza no Hospital do Sul e Sudeste. Aqui eu nem estou falando de público e privado, aqui a gente está falando do sistema como um todo. Então, aqui mostrando que também, como os sistemas de saúde mais frágeis são mais afetados e colapsam, e a gente mostra no primeiro paper como esse colapso do sistema de saúde se deu em algumas regiões. Nesse outro paper, a gente mostra que as populações mais vulneráveis elas são mais afetadas também e que têm piores desfechos e maiores mortalidades. Além disso, a gente foi olhar, isso ainda não está publicado, é um paper em preparação, foi um estudo que foi a tese de mestrado de um aluno e que a gente está finalizando agora, e que aqui a gente foi olhar não só aqui ainda dentro da questão de iniquidade, que o acesso das populações aos serviços, como o acesso das populações ao serviço de saúde, eles afetam também os desfechos. Então, nesse trabalho, a gente foi olhar diferenças entre moradores do interior e da capital, e especialmente os moradores das periferias das grandes cidades. E aqui, novamente, mostrando que as populações que vivem nas periferias ou naquelas cidades que não têm recursos, que precisam ser transferidas, têm mortalidade muito maior. Então, pelo menos mais de 28% de mortalidade entre as populações que moram nas periferias das grandes capitais urbanas do que as populações que moram nas capitais, por exemplo, mostrando também que não só tem uma questão das diferenças sociais e raciais que acabam determinando prognóstico, mas que também as populações que estão mais periféricas, seja aqui, vale também favelas e periferias, têm dificuldade de acesso e que acabam tendo pior prognóstico quando hospitalizadas com Covid. A seguir, nós fomos olhar a comparação, e aí isso foi publicado também, aqui está com vocês, mas já foi publicado, da primeira com a segunda onda, e aqui a gente já estava falando mais de 1.200.000 hospitalizações por Covid, e especialmente o impacto desse segundo momento, e aqui muito diferente do primeiro, onde as regiões foram afetadas com uma dinâmica distinta, aqui praticamente todo o país sincronizou, e aí aqui e isso evoluiu para esse grande pico aqui com a introdução da variante gama e ainda resultados piores. Eu vou fechar minha apresentação por um segundo
E vou mostrar para vocês, talvez uma coisa que vocês achem curiosa, que é... espera aqui. Só um minutinho. Interromper o compartilhamento. Tá. Só um minutinho. Que é um site, na verdade, na verdade, dois, que a gente desenvolveu e que acabou de... A gente atualiza esses dados, e aqui são os dados super frescos, né? Que são os dados... Aqui, só um minutinho. Tá ok, Bosa, estou visualizando. Está visualizando? Então, esse aqui é um site que a gente desenvolveu. Esse é o endereço, depois eu posso botar no chat para vocês, aonde a gente atualiza os dados das hospitalizações no Brasil por Covid toda quarta-feira às 7h. Então, ele terminou de atualizar às 7h20, 1 hora atrás. Então, esses são os ultimíssimos dados, ainda ninguém viu, da Covid, quer dizer, das hospitalizações, óbitos, necessidade de ventilação mecânica da Covid no Brasil. Sobe um pouquinho, então, Bosa, para aparecer o gráfico, que o gráfico não está aparecendo para nós. Sobe um pouquinho a página. Espera aqui, deixa eu ver se eu... Só um minuto aqui. Vocês estão vendo... Agora sim, agora sim. Porque está no 2 aqui. Você está vendo aqui, está vendo meu mouse? Vendo sim. Agora ok. Tá. Então, esse aqui a gente usou as mesmas, os mesmos scripts que estão tanto no estudo do Lancet 1 e do Lancet 2. Aqui é outro ponto importante, que tudo que a gente usou de dados em análise no R, a gente disponibilizou. Então, quem curte aí uma análise estatística avançada e está aqui interessado em R, de baixar os scripts estão todos acessíveis para a população, para quem quiser usar. Então, a gente desenvolveu esse site, tem aqui dados do Brasil, dados por região, dados por estado. Então, vocês que estão aí em São Paulo podem ver os dados fresquinhos aqui do CIVEP Gripe, evolução aqui das últimas semanas, o total de admissões com hipoxemia, de mortes. A gente vê que ainda há uma redução de casos e mortes aqui entre os hospitalizados. A gente também fez uma análise de mortalidade. A gente vê que, especialmente, a mortalidade dos ventilados, que era aquela mortalidade que estava muito crítica, ela continua, ela reduziu um pouquinho, mas ela ainda continua relativamente alta. Aqui a gente vê que chega a 80%, mas a gente teve momentos bastante dramáticos e que a mortalidade, de uma maneira geral, ela aqui, tanto com os mais jovens quanto os mais velhos, ela tende a baixar, mas ela continua uma mortalidade elevada. Então, assim, o número de casos, o burden da doença, vem diminuindo rapidamente. No entanto, os dados de mortalidade se mantêm relativamente estáveis, especialmente esses dados de mortes em ventilação mecânica. Então, a gente faz também uma análise aqui de jovens e velhos. A gente vê que a doença estava se rejuvenescendo, ela voltou a envelhecer, digamos, por outro lado. Tem todos os dados aqui aqui as tabelas e também os dados... Opa, deu um erro, mas todos os dados também de mobilidade aqui para o Brasil e para as diferentes regiões. Então, também para vocês acompanharem aqui como está a mobilidade. Hoje, a mobilidade no país, quer dizer, ela já retornou praticamente
ao normal. Então, além desse site, a gente desenvolveu outras ferramentas. Aqui é uma outra ferramenta que a gente está trabalhando, que a ideia é fazer aí novamente, né, um dashboard de dados, e aqui isso aqui recentemente a gente ganhou um grant da Fundação Bill e Melinda Gates para consolidar e aprofundar essas análises aqui baseada em Big Data dos dados brasileiros. Um dos objetivos é ter também esses dashboards, e aqui é um exemplo, então também dashboards de vacinação, dos dados que vêm do SIPMI, dados completos por região, por município, aqui uma série de análises que a gente está disponibilizando também para a comunidade de uma maneira geral, e aqui também combinando esses dados com dados sociais, dados de inequidade, dados de acesso e assim por diante. Então, isso aqui é um exemplo, digamos, de coisas que a gente está fazendo hoje. Vou voltar aqui rapidinho para a apresentação, para a gente seguir aqui. Ok. Você está vendo aqui? Vendo, modo sim. apresentação? Vendo, sim. Está no modo apresentação ou está no modo... Não, agora saiu da apresentação. Tá, então deixa eu voltar aqui. Um minutinho. Ok. Está no modo apresentação. Tá ok. Está no modo apresentação. Tá ok. Pronto, agora ficou melhor. Vou passar aqui. Isso aqui eu já mostrei para vocês no aplicativo. E aí, outras coisas que a gente fez, por exemplo, esse foi um paper que a gente publicou no Intensive Care Medicine, e aqui não mais olhando dados dados públicos, aqui é uma análise de 13 mil hospitalizações durante 8 meses. Aqui é o sistema, digamos, da Redditor, né, que a gente está olhando 42 hospitais, 137 UTIs, são 13 mil pacientes com Covid. Aqui, o que a gente se perguntou porque uma das coisas que a gente vê no sistema público, de uma maneira geral, é que a mortalidade, especialmente dos pacientes ventilados, ela variou pouco. E mesmo a mortalidade na UTI, no fim das contas, digamos, variou pouco. Aí a gente foi se perguntar, e nessa grande rede hospitalar, o que mudou? Foram incorporados determinados aprendizados, esses aprendizados eles tiveram consequência na melhoria dos desfechos dos pacientes. Então, aqui o que a gente fez foi fazer uma análise das chamadas quebras estruturais dessas curvas de mortalidade, quer dizer, como a mortalidade variou ao longo do tempo, a gente tem, e a partir daí a gente estabeleceu diferentes períodos, digamos, com padrões de mortalidade específicos, e foi olhar as diferenças nesses períodos. Então, especialmente no período mais novo, a mortalidade parecia mais baixa, de fato, a mortalidade nas análises multivariadas era mais baixa, e a gente foi se perguntar o que mudou, o que melhorou, digamos, ou o que impactou na mortalidade. E aí, o que a gente mostra nesse paper, que um dos fatores que parece ter sido incorporado e benéfico, pelo menos nesse sistema, para a redução de mortalidade, foi a utilização de ventilação mais não invasiva de uma forma mais frequente. Então, a gente vê que, ao longo do tempo, os doentes se tornam mais jovens, eles se tornam menos frágeis, há uma maior utilização de
esteroides, a gente vê uma redução de mortalidade e, especialmente, também uma redução da necessidade ou de pacientes em ventilação mecânica, mas aí a gente mostra que o maior uso de ventilação não invasiva, pelo menos a identificação de pacientes que possivelmente se beneficiam, aqui novamente combinado entre o perfil de paciente, a utilização de esteroides e a ventilação não invasiva, parecia ser um fator determinante para essa redução de mortalidade também, quando ajusta aí por diferentes fatores. Aí quando a gente olha aí, aqui a gente olha até outubro de 2020, mas quando a gente projeta isso para frente, ainda no segundo período, a gente vê que a mortalidade hospitalar, ela mesmo com uma grande sobrecarga de admissões na UTI e mesmo de pacientes graves, ela se mantém mais baixa, então mostrando que, de fato, mesmo frente a esse novo burden, a mortalidade, o aprendizado das equipes ou a utilização de novos recursos se mostrou benéfico. Infelizmente, a gente não vê isso, como eu mostrei para vocês, para o sistema brasileiro como um todo. Então, aqui, novamente, a gente volta àquelas questões, né, sobre como é que a gente incorpora o conhecimento, ou quanto demora para esse conhecimento ser incorporado nos diferentes sistemas. Então, a gente mostra aqui que um sistema, digamos, privado, de alta qualidade, ele é um sistema que foi capaz de incorporar rapidamente esses conhecimentos. Por outro lado, outros sistemas, o sistema inteiro como um todo, demorou, não foi capaz ainda de incorporar esses conhecimentos. Então, um dos primeiros aprendizados é esse, quer dizer, das lições a pandemia ela afeta populações e sistemas de saúde de forma distinta. A gente viu colapso em diferentes sistemas. E tem questões, digamos, sobre incorporação de conhecimento e prática, e novas práticas, que são questões que a gente tem que refletir. Eu vou passar rapidamente por essa segunda parte. Essa segunda parte foi essa ação, digamos, aí, novamente, como a gente vinha trabalhando com dados, e isso foi um grande desafio, né? Num determinado momento, como é que a gente podia apoiar os governos em estratégias de testagem. As estratégias de testagem tinham se mostrado muito eficientes no começo da pandemia, especialmente na Coreia, Singapura e em alguns países. E aí a gente desenvolveu o aplicativo, que é um aplicativo gratuito e que gera uma série de visualizações, dados, e a gente incorporou alguns algoritmos de inteligência artificial também para otimizar essa ação e a identificação dos casos, né? Então, esse aplicativo, que é um pouquinho antigo, tem mais de 2,5 milhões de downloads. A gente fez uma série de ações gratuitas de testagem, tudo apoiado pela iniciativa privada, doações, filantropia. Testamos mais de 450 mil pessoas gratuitamente e acabamos desenvolvendo também um aplicativo de vacinação, que, infelizmente, ele estava pronto, a gente ia botar no ar, já tinha um acordo com uma série de estados e municípios para utilizar, mas, em função das incertezas e dos problemas na condução do processo de vacinação, infelizmente, a gente acabou abortando o aplicativo com ele todo pronto, já que era um aplicativo para que as pessoas baixassem, se cadastrassem para ir vacinar. Tem toda uma parte de gestão da clínica de vacinação. Esses dados estariam disponíveis de uma forma muito granular, gerando informação, por exemplo, no aplicativo. Isso tudo ia ser feito pelo nosso grupo e colocado de forma gratuita para os governos, mas nessa confusão toda que foi o processo de implementação da vacinação no país, a gente acabou achando que
o risco era muito alto de colocar esse aplicativo na mão dos governos, porque a culpa passaria a ser do aplicativo e não dos gestores que não compraram ou não são capazes de entregar as vacinas. Então, isso é um pouco dessa história, né, do desenvolvimento, implementação de aplicativos como estratégia. A gente fez isso em 3 semanas, desenvolveu o aplicativo, botou nas lojas, ele viralizou quando foi lançado, com mais de 100 mil downloads no primeiro dia. E que essas soluções que envolvem a sociedade, a academia, startups, são soluções interessantes e soluções possíveis, são bem aceitas pela população. Mas, no entanto, os nossos governos se mostraram com pouco interesse em testar e oferecer testagem ampla para a população e utilizar, alguns governos utilizaram, mas nessa confusão da condução da pandemia, não foram capazes de se beneficiar, digamos, dessas novas tecnologias. Por outro lado, isso gerou outras ações, e é um pouco essa parte final aqui, que são ações aqui voltadas para as comunidades carentes, então, especialmente essas comunidades mais vulneráveis. Isso é uma ação no sentido de como atuar e fazer o controle da pandemia em comunidades vulneráveis aqui no Rio de Janeiro. É uma ação no maior conjunto de favelas do Rio de Janeiro, que é a favela da Maré, são 16 favelas, 140 mil habitantes, mais a favela de Manguinhas, que são mais 35 mil habitantes. Combina diferentes instituições e iniciativas aqui, a Redes da Maré, que é uma ONG que está na favela da Maré há 20 anos, nunca trabalhou com saúde, trabalha com violência, trabalha com justiça, com educação, mas nunca tinha trabalhado com saúde. O Dados do Bem, que é essa iniciativa que eu mostrei anteriormente, o Conselho Comunitário de Manguinhos, o SAF Brasil, que é uma ONG que trabalha com telesaúde, e apoiado pela União Rio e também, e especialmente financiado, e aqui é super importante, a ação do Todos pela Saúde, que foi um fundo criado pelo Unibanco, Itaú Unibanco, de 1 bilhão para ações contra a Covid. Essa iniciativa, na verdade, ela combina 4 eixos, que é um eixo de comunicação. Eu acho que a ação de comunicação é central em todas as ações ligadas à crise, quer dizer, como é que você comunica de forma adequada com a população e com as comunidades. Os governos comunicam muito mal, gastam muito em comunicação, mas é uma comunicação de baixa qualidade, muito pouco efetiva. Por outro lado, trabalhar direto, ouvir o que está circulando, gerar peças de comunicação rápida, utilizar as redes sociais, talvez sejam estratégias melhores, é isso que a gente fez. Por outro lado, do ponto de vista da vigilância, utilização de aplicativos, testagem maciça, acompanhamento de contatos, e especialmente consolidação da informação e devolução da informação para a população, a gente acredita que seja uma das ações mais efetivas. Além disso, a gente implementou as ações de telesaúde em 15 especialidades, e aqui saúde mental, por exemplo, que era a especialidade mais requisitada, e desenvolveu um programa chamado Isolamento Domiciliar Seguro, quer dizer, mostrando que é possível pessoas que moram na favela ficarem em isolamento domiciliar, desde que elas recebam as condições para isso, ou tenham as condições para isso. Nesse sentido, eu vou mostrar para vocês, a gente desenvolveu esse programa onde assistentes sociais e articuladores locais contactam as pessoas, acompanham, as pessoas recebem oxímetro, cesta quer dizer, quentinha durante o período que estão isolados, kit de limpeza do domicílio, máscaras, álcool gel, e são acompanhadas pela telemedicina durante esse período de isolamento. E, quando necessário, e aí se articula para hospitalização e assim por diante. E todas essas ações feitas de uma forma integrada e compartilhada.
e isso é um pouco da visão de comunicação, multiprodutos. A gente gerou mais de 40 boletins sobre a situação na maré, e aí tanto com dados quanto com entrevistas, e essa é um pouco a visão do aplicativo, do Dados do Bem, esse aplicativo que a gente desenvolveu. A gente consegue, isso aqui é a região da maré, por exemplo, então a gente vê a localização dos sintomáticos, os casos positivos, os clusters de transmissão. A gente criou todo um ponto de testagem dentro da comunidade, então as pessoas baixam o aplicativo, testam, e esses resultados saem em 24 a 48 horas no aplicativo, com dados geolocalizados. Isso possibilitou, então, essas ações de telesaúde, de isolamento domiciliar, e, claro, o suporte social é central nessas ações. Nesse sentido, os dados aqui não estão totalmente atualizados. Hoje a gente já testou só na maré mais de 33 mil pessoas, fez mais de 10 mil atendimentos de saúde de telesaúde, acompanhou mais de 1.000 famílias em isolamento domiciliar. E quando a gente compara, isso aqui é um pouquinho dos dados, né, que são os dados até final de abril, a gente está finalizando um paper sobre essa experiência, a gente conseguiu reduzir, a gente aumentou as notificações em 140%, reduziu os óbitos em 60% e reduziu a mortalidade em 83%. Quando a gente olha a cidade do Rio de Janeiro, no mesmo período, as notificações aumentaram de 100% a 100%, a gente está falando aqui 140% na maré, mas as mortes na cidade do Rio de Janeiro aumentaram 43%, enquanto na maré a gente teve uma redução de 60% das mortes. Então, mostrando que é possível, que essas ações elas fazem diferença e que, especialmente quando se trabalha aqui em ações que combinam ONGs, academia, o setor privado, desenvolvedores, a população local, e agora a gente vem trabalhando, essa ação ela caminhou para uma outra ação, e agora com uma integração grande com a atenção primária, e especialmente com novas estratégias de comunicação, usando tecnologia, isso pode fazer diferença. Então, esse projeto caminhou para um projeto de vacinação, então hoje a gente vacinou 99% das pessoas da maré. Em final, mês passado, a gente terminou a vacinação numa campanha de 4 dias, onde a gente vacinou 36 mil pessoas dentro da favela. A partir daí, a gente está acompanhando assim, com genotipagem, com testagem. Além disso, a gente constituiu uma coorte de 2.000 famílias que estão sendo acompanhadas e que vão ser acompanhadas por um tempo relativamente longo. Então, assim, tem um caminho de usar os dados e usar os dados para gerar conhecimento. Então, acho que esse é um desafio que está colocado para nós. Quer dizer, a ciência de dados ela traz essas possibilidades de transformar dados em conhecimento, mas, é claro, tem um outro desafio, como a gente viu, que é transformar conhecimento em melhores práticas. Então, isso é um desafio importante e significativo para sociedades médicas, por exemplo, e de uma forma geral. É fundamental ter dados de qualidade, dados curados, dados abertos, dados compartilhados. A gente tem que buscar novas maneiras de treinar as equipes e fazer a implementação desses conhecimentos. Nesse sentido, a pesquisa é fundamental, então, ter uma cultura e os sistemas de saúde que aprendem, eles são sistemas de saúde que fazem pesquisa. O exemplo da UK é impressionante, o quanto de conhecimento acabou sendo gerado pelo NHS
e não foi gerado pelo sistema americano, por exemplo. Então, o NHS, ele, num determinado momento, 90% dos doentes de Covid dele estavam em algum protocolo de pesquisa, e isso possibilitou todos os resultados que o Recovery trouxe, entre outros, né? E, além disso, a gente sabe que a pesquisa clínica ela melhora a qualidade do atendimento e melhora a capacitação dos profissionais. Então, acho que, nesse sentido, a BRICNET vem fazendo um trabalho espetacular, mas eu acho que isso tem que ser expandido e tem que virar o padrão, digamos, do nosso sistema de saúde. A gente tem que trabalhar dentro dos hospitais com inovação, trazer inovação e diferentes inovações para dentro dos hospitais, para o sistema de saúde, e também pensar, e eu acho que isso é fundamental, como é que a população, a sociedade, os pacientes sejam nossos parceiros dentro desses processos de transformação. Então, é isso que eu tinha. Não sei se eu falei demais, mas assim, agradeço aí a paciência de vocês. Obrigado. Excelente, Bosa. Parabéns aí pela apresentação. Acho que você não falou demais, você fez coisa demais. E aí é difícil a gente conseguir passar isso aí tão rapidamente. Nós temos aqui já o Luciano com a mão levantada. Você quer fazer uma pergunta, Luciano? Fique à vontade. Primeiro, eu queria fazer um comentário. Eu estou absolutamente estarrecido, né? E eu não concordei só com uma frase que o colega Dr. Bosa falou, que esses números eram muitos dados e não geravam conhecimento. Não, a falha está em nós, né? Não aproveitar isso como conhecimento, a falha é nossa, né? Talvez porque realmente ter acesso a isso não seja uma coisa de interesse. Eu queria só fazer uma pergunta, assim, o grupo do economista Thomas Piketty, ele faz um estudo quase que sistemático da desigualdade, né? E no livro mais conhecido dele, O Capital no Século XXI, não é tão focado nisso, mas o novo livro dele, recente, Capital e Ideologia, ele fala bastante sobre a área da saúde. Eu queria que ele comentasse, o Fernando Bosa comentasse, sobre isso. Aqui em São Paulo, perdoe-me o paulistanismo, né? Mas só se interessou um pouquinho mais pela doença quando ela deixou de existir no Itaim Paulista somente, que é um bairro bem pobre, né? E passou a existir também no Itaim Bibi, que é um bairro de classe média alta, 3A, né? Então, assim, veja, o auxílio que ele recebeu, a Fundação Bill, Melinda Gates, a quantidade de dados, a excelência dos dados, os aplicativos. Como é que a gente pode fazer isso transformar-se em não conhecimento, mas sim em algo público de ser visível por todas as pessoas, que a gente tem que passar para essas pessoas todas as coisas que a gente precisa passar, essas informações. Como é que a gente pode fazer isso? Para transformar isso num conhecimento que seja público. Eu acho que tem... Luciano, obrigado pela pergunta. Eu acho que a sua colocação é super relevante e isso tem sido assim, um desafio que eu me coloquei já ao longo dessa pandemia. Então, assim, eu acho que tem várias questões aí. Uma questão que eu acho que é central, e eu volto a essa questão, hoje eu estava discutindo isso lá no Projeto da Maré, mas eu também discuto com o pessoal da ciência de dados. Um é que o cientista, o médico, o gestor, ele tem que entender que o trabalho dele só faz sentido se ele devolve esse trabalho para as pessoas, para os pacientes e para a sociedade de uma maneira geral. E isso não basta publicar paper. Publicar paper é bom, é importante, você está comunicando e está validando seus resultados, mas não é suficiente. Então, isso tem que estar também devolvido para as pessoas. E, nesse sentido, é muito curioso a força do dado e a força da informação. Então, isso, quando a gente, aqui, mais estritamente sobre medicina intensiva, assim, a gente fez uma análise sobre eficiência de UTI, paper publicado ano passado no Journal of Critical Care. Então, entre as ações que melhoram a eficiência, seguramente
controle de infecção é uma delas. Por outro lado, tem uma ação que a gente não valoriza, que é a ação de deixar os dados claramente postos para a comunidade. Então, assim, uma unidade que sabe e olha diariamente a sua mortalidade, olha diariamente sua taxa de infecção, olha diariamente suas inconformidades, ela vai ser necessariamente uma unidade mais eficiente do que aquela que não olha o dado. Então, isso é a primeira coisa. E isso vale de uma maneira geral. Tem um trabalho muito curioso feito há uns anos atrás sobre uso racional de antibióticos, e no qual o que fez a maior diferença é mostrar o preço dos antibióticos para os médicos. Então, assim, se você quer fazer stewardship ou você quer fazer ações, mostra o preço. Por que os hospitais não mostram o preço dos remédios na hora que a gente prescreve? Porque a lógica é uma lógica de consumo, não é uma lógica de otimização do recurso. Então, assim, do ponto de vista da sociedade, eu acho que tem esse aspecto, que é a sociedade tem que lutar por dados abertos e dados claros. Uma sociedade que tem seus dados colocados de forma transparente é uma sociedade mais democrática, é uma sociedade que vai caminhar para ter sistemas públicos mais eficientes. Então, a gente tem que exigir os dados, e esses dados têm que estar abertos. Outro aspecto é que a gente tem que criar a cultura de olhar, e isso ainda é um problema no Brasil. Então, o Brasil, e como eu mostrei para vocês, isso tem um aspecto muito legal. Quando esse paper dos 250 mil hospitalizações foi publicado, o Eric Topol, que talvez seja um dos maiores divulgadores científicos do mundo, né, que é o editor do Medscape, ele fez um Twitter sobre paper de Panzani, Bosa, trazendo dados importantes sobre o Brasil, algo que os Estados Unidos não é capaz de fazer. Então, assim, o fato de nós termos um sistema público, um sistema de vigilância integrado, o DataSUS, que, digamos, copila e cura esse dado, isso possibilita a gente trabalhar esses dados, mas a gente tem que criar cultura dentro das nossas sociedades, dentro das nossas escolas médicas, dentro das nossas pós-graduações, de gerar conhecimento a partir dos dados que são produzidos. Isso, quando a gente olha, por exemplo, a quantidade de pessoas que trabalha com qualidade hospitalar, com controle de infecção, preenchendo papéis, gerando dados, e, por outro lado, quando a gente olha, cadê esses dados? Onde estão esses dados? Cadê os dados que são enviados para a Anvisa semanalmente? Não estão. Não estão. A gente não consegue olhar. Então, isso não gera conhecimento. Tem um monte de gente trabalhando, um monte de gente que leva horas ali em cima desse dado, e esse dado não gera melhoria do cuidado do nosso paciente. Então, assim, não sei se eu me estendi na resposta, mas eu acho assim, nós, como cidadãos, temos que exigir os dados, e que os dados têm que ser colocados de forma aberta. 2, nós, como profissionais, temos que ter um compromisso em olhar os dados. 3, nós, como sociedade médica, como professores, temos que criar cultura e capacitar as pessoas a transformar dados em conhecimento. Embora ainda permaneça um grande desafio, que é como é que a gente tem conhecimento e melhor prática. Porque isso é uma coisa que também, assim, tudo bem, olhar o dado já melhora, mas às vezes não é suficiente. Às vezes a gente tem que, e o Ederlon tem um papel importante nisso, e outros colegas que certamente estão aqui, que é, de fato, assim, pensar e trabalhar para que as melhores práticas, de fato, sejam implementadas nos hospitais. Então, tem uma parte da, digamos, implementation science, como é que você implementa e isso, de fato, modifica a prática, que é um grande desafio. E é toda uma ciência que a gente
tem que aprender. Então, eu acho que temos aqui diferentes desafios. E o último desafio é como é que a gente faz isso de forma compartilhada com a sociedade e os pacientes. Então, porque também não é só para a gente. Não é para a gente. É para esse benefício do conhecimento e da melhoria da qualidade, tem que ser para todos. E especialmente para os nossos pacientes e para a nossa população. Veja, Bosa, mesmo os dados do CIVEP Gripe, eles são dados difíceis de você acessar, tanto que agora vocês estão com a iniciativa aí do novo site, que eu entendo, o objetivo dele é fazer com que esses dados que estão sendo gerados se transformem em informação de fácil acesso e acessível para todos, né, incluindo a população. É uma iniciativa fantástica. Mas deixa eu fazer aqui um comentário de tudo que você mostrou para a gente, aí, muita coisa fantástica. Sem dúvida, o projeto da Maré, o que deixa a gente mais inebriado, né? Porque foi, de fato, extraordinário a gente mostrar que, com a ação, seja do Estado ou seja de vários atores, a gente pode conseguir fazer com que uma comunidade se proteja e tenha melhor desfecho durante uma pandemia. E você mostrou que as ações combinadas aí de comunicação eficiente, a vigilância contínua através dos testes, o gerenciamento dos dados, fundamental para você tomar a ação que funciona. Os dados são um conteste. Mas eu queria aproveitar esse espaço aqui para você conta para a gente algumas coisas curiosas, porque para a maioria de nós essa ideia de você estar dentro de uma comunidade como essa, no meio de uma pandemia, é algo abstrato. Você deve ter aí um monte de histórias, mas conta uma ou duas historinhas aí curiosas desse projeto para a gente, Bosa. Então, Ederlon, assim, eu continuo intensivista, eu continuo me apresentando como intensivista. Eu acho que essa é a primeira história curiosa. O que faz um intensivista dentro de uma comunidade olhando resposta à pandemia? Quer dizer, primeiro porque eu acho que, e aí eu volto a esse ponto, que nós somos pessoas, quer dizer, eu acho que o intensivista, ele é uma pessoa que não tem medo de desafios, e por isso você escolhe uma especialidade como a terapia intensiva. Segundo, é porque a gente entende, eu acho que cada vez mais, que a terapia intensiva ela tem que caminhar para... Quer dizer, o cuidado doente grave, eu me formei em 87. Eu vi uma certa transição da terapia intensiva, aquela terapia intensiva dos anos 80 e começo dos anos 90, muito fisiológica, Swan-Ganz, passar por uma terapia intensiva, digamos, mais ampla, do ponto de vista do cuidado do doente crítico. Ao longo dos últimos anos, a gente viu a terapia intensiva ela expandir para os cuidados pré e pós-terapia intensiva. Então, hoje ficou muito claro que a redução de mortalidade do doente crítico não foi suficiente para melhorar a qualidade de vida dos sobreviventes. Quer dizer, foi fundamental, porque antes se morria um montão, hoje se morre menos, mas os doentes saem com muita sequela. Então, novos compromissos surgiram. Então, também quando a gente olha como, assim, nesses últimos anos, eu tenho olhado o sistema como um todo, um pouco mais, assim, digamos, o sistema de saúde, a gente vê que o investimento em terapia intensiva, a qualificação das equipes, melhorou muito. Então, ao longo desses últimos 15 anos, melhorou, mas por outro lado, frente aos desafios que são uma pandemia, assim, a capacidade da terapia intensiva abordar o problema é muito limitada, porque a carga de doença e a carga de doenças graves, ela faz com que, quer dizer, as nossas UTIs, os nossos hospitais e todos vocês que pelejaram de uma forma incrível durante essa pandemia,
tivessem muita limitação de mudar esses desfechos. Então, assim, olhar para fora também, trazer esse nosso olhar para entender o sistema e trazer contribuições para o sistema, e isso é fundamental. Então, assim, eu continuo sendo ativista. Hoje, por exemplo, a gente estava lá, eu estava na Maré, e com agentes de saúde, ouvindo assim, dos agentes de saúde as ações, eles estão visitando os domicílios, fazendo pesquisa, passando termo de consentimento, coletando sangue nos domicílios dentro de uma favela, e num projeto aprovado, com termo de consentimento, usando tablet, coletando sangue, usando tecnologias simples, mas que são inovadoras, que é coletando sangue em papel de filtro, usando aplicativo. E quando a gente terminou a apresentação, uma das agentes de saúde, ela levantou e falou: olha, quando eu vim para cá, começou esse projeto, não estava entendendo nada, não estava entendendo essa questão, o que era pesquisa, como é que a gente ia fazer. E eu tenho 12 anos, ela falando, eu tenho 12 anos de agente de saúde na comunidade, nunca tinha participado de uma pesquisa, estava muito confuso para mim. Aí ela continuou. Hoje, ouvindo tudo, e aí as pessoas, a discussão, ela falou: eu entendi que a gente está fazendo história, que a gente está fazendo história dentro dessa comunidade que muitas vezes eu tive vergonha de participar, de ser moradora e ter nascido aqui. Mas eu estou vendo que essa comunidade ela pode fazer história e mudar, não só para a gente, mas para, de uma forma geral, como se faz pesquisa, como se faz atendimento numa comunidade. Então, eu acho que é esse o espírito, que é o espírito que a gente gostaria de cativar as pessoas. Quer dizer, e hoje, por exemplo, a gente vem trabalhando muito bem com a própria prefeitura, com as unidades de saúde. Tem 7 unidades de saúde dentro da Maré. A Maré são 140 mil pessoas. É maior do que 96% dos municípios brasileiros. Tem 3 grupos armados, milícias, Comando Vermelho, Terceiro Comando. Quer dizer, é uma área muito complexa. A gente vacinou 99% das pessoas. Assim, vacinamos todo mundo. E isso, com grupos armados dentro da favela, que foram vacinar. E foram vacinados. Então, assim, o sistema de saúde ele tem que ser para todo mundo. E a população tem que entender isso e tem que entender que o sistema de saúde é um patrimônio da população e é um patrimônio da nação. Então, e a gente tem que começar a assumir esse compromisso, porque também nós, enquanto profissionais de saúde, e nós, enquanto cidadãos, também precisamos transformar essa realidade, porque assim, os desafios que estão colocados para frente são muito grandes. Quer dizer, eu acho que os desafios das diferenças sociais, da iniquidade, os desafios das mudanças climáticas, os desafios... Eu estava terminando, hoje eu terminei um capítulo que um grupo de economistas pediu para eu escrever sobre o impacto da pandemia para um livro do grupo do Instituto de Saúde Pública do Armin. Então, e eu estava olhando os impactos da pandemia, a gente estava trabalhando sobre esses impactos da pandemia. Então, assim, o paper que entrou hoje na Intensive Care Medicine, ele mostra que mesmo na rede DORA, aqui a gente está olhando centenas de UTIs, a tendência de redução de mortalidade, que não dos doentes de Covid, excluindo os doentes de Covid, o que aconteceu com os doentes sem Covid foi que aquela tendência de redução da mortalidade ela se perdeu. Então, assim, mesmo para os doentes sem Covid, a pandemia teve efeitos de piora dos desfechos. A gente estava olhando os dados de vacinação no país, no primeiro ano, tríplice
e tríplice viral, por exemplo, os dados são assustadores para o ano 2020. Alguns estados têm menos de 50% das crianças vacinadas no primeiro ano de vida. Então, tem uma série de desafios que vão se colocar para frente, que são desafios muito grandes. A gente está vendo diagnósticos de câncer, pacientes com tuberculose, doentes com HIV que interromperam terapia antirretroviral, doentes com tuberculose que interromperam o tratamento, diagnósticos, oportunidades diagnósticas perdidas. Então, eu acho que a gente tem muitos desafios pela frente, além de, quer dizer, ter as equipes exaustas, os profissionais exaustos, os sistemas que colapsaram, os hospitais. Então, eu acho que esse trabalho, digamos, de reerguer, de uma certa maneira, a nossa força e o nosso orgulho, a nossa confiança e em torno de termos profissionais de saúde e trabalharmos no sistema público ou mesmo no sistema privado e termos um sistema de saúde digno, eu acho que é um compromisso que a gente tem. Então, eu acho que desse compromisso a gente não tem como abrir mão. Então, é isso. Eu acho que tem muitas oportunidades e terão muitos desafios para frente. E eu acho que o intensivista ele tem essa capacidade incrível de construir pontes assim, entre conhecimentos, trabalhar com equipes, ter uma visão do sistema de saúde diferenciada, se comunicar com os pacientes e com as famílias em momentos de crise. Então, eu acho que essa reflexão é muito assim, oportuna e eu fico feliz de ser intensivista e continuarei sendo intensivista mesmo fazendo hoje pesquisa dentro de uma favela. E eu acho que isso é também um convite para todos vocês. O Bosa, essa pandemia acabou escancarando um monte de coisa que nós não enxergávamos antes. Quem imaginou que o Japão, que tem uma maior cobertura per capita de leitos de hospital, mas com as suas dificuldades de leito de UTI, as particularidades do sistema deles, fosse enfrentar uma situação na pandemia com pessoas sem acesso a leito de UTI. Né? A Vivi levantou a mão, eu vou passar para ela, mas antes disso, até para comentar, que acabou surgindo uma boa polêmica aqui, viu? Alguns aqui, a Andréa disse que você não é mais intensivista, não. Você agora é um cara que faz saúde pública. Mas a Raíssa falou que não, que você é um médico de família e comunidade intensivista, que nós vamos criar aí essa nova especialidade. Então, boa polêmica, né? Vivi, fique à vontade aí para comentar. Obrigada. Bom, parabéns, Ederlon, aí por toda essa iniciativa que você tem tido aí toda semana aí, trazendo realmente temas super interessantes. Bosa, parabéns, eu acho que você tornou nossa noite melhor e acho que um baita orgulho de fazer terapia intensiva no Brasil, e quem te conhece sabe o quanto que você é um cara entusiasta, agregador, e quanto que isso é fruto realmente dessas suas características. Então, é um orgulho de ver tudo isso que você apresentou. Queria te perguntar, assim, desse projeto, né, Conexão do Bem que você fez aí, está fazendo na Maré. O que você tirou de lição e para a gente poder replicar isso? Então, para transformar em muitos bosas aí nos nossos estados, nas nossas cidades, qual que é a lição que você tira disso? Qual a ideia para a gente poder replicar esse modelo sensacional aí que vocês tiveram? Então, essa é uma discussão muito grande, assim, que eu tenho com o pessoal lá, especialmente. A gente vem trabalhando muito com uma ONG local chamada Redes da Maré, que é uma ONG que está na Maré, assim, e atua muito do ponto de vista de advocacy e direitos, né? E a gente tem muita discussão com o pessoal de lá sobre o quanto é capaz de replicar ou não determinados modelos. É claro que a Maré ela tem uma história
de luta muito grande, uma história de engajamento muito grande. Então, e tem essa ONG incrível que tem uma capilaridade e se comunica com a população de uma forma assim muito eficiente. Então, a primeira lição, eu acho, é que o país tem muitas potências e que às vezes a gente não é capaz de ver. Então, mesmo uma favela com todas essas limitações, e acaba que a gente tem esse filtro da violência urbana, dos grupos armados, muito dentro da nossa cabeça, e é lógico que isso é um problema, não estou minimizando o problema que existe. Por outro lado, tem muitas potências lá. No caso da Maré, por exemplo, mas não só. Mas isso do ponto de vista das comunidades, e mesmo a gente tem interagido muito com outras comunidades, por exemplo, no interior do Ceará, comunidades em São Paulo, comunidades em outras, que tem comunidades onde a sociedade civil organizada tem um papel fundamental. E é incrível como, por exemplo, hoje, quando eu vejo pessoas da comunidade, junto com a CS, indo num domicílio, passar termo de consentimento e as pessoas explicarem o que é pesquisa, por que participar de uma pesquisa, aquilo me dá um novo ânimo. Fala, cara, é possível. Então, assim, e nesse sentido, não é uma equipe de enfermeiros treinados, não, são pessoas ou da comunidade ou pessoas das unidades de saúde que estão fazendo isso. Então, assim, é possível fazer pesquisa em diferentes ambientes, às vezes um ambiente de UTI, que a gente acha que é um ambiente relativamente confortável, é mais difícil do que fazer em outros locais. Então, essa é a primeira lição que eu tive, assim, que tem essa potência e tem essa possibilidade da gente gerar conhecimento. Segundo, que essas ações, elas são muito... têm muito impacto, e nesse sentido, aqui novamente, Vivi, e não sei se assim, primeiro, obrigado aí pelos elogios. Não sei se a Alexandre está aí mandando um abraço também. Eu sei que a Alexandre compartilha dessa visão comigo. Quer dizer, a pesquisa ela é transformadora a partir do dia 1, ou a partir do momento em que você começa a pensar nela. Então, assim, e isso é uma coisa que eu tenho falado para as pessoas lá. E isso foi um pouco do que a CS falou hoje. Então, assim, você entender que você está fazendo parte de um processo de geração de conhecimento que é voltado para aquela comunidade, isso já faz diferença, porque você já começa a olhar o seu trabalho, você já começa a olhar o que você faz ou as suas ações de uma outra maneira, porque você sabe que você vai amplificar o impacto desse seu trabalho. Então, e isso, novamente, é possível de fazer. Por fim, também, eu acho que é a gente mudar a nossa maneira de ouvir. E eu acho que tem um aspecto assim, central na questão da comunicação. E eu acho que o ponto-chave do sucesso, provavelmente, é lógico, esses diferentes, é difícil avaliar, uma intervenção muito complexa. Quer dizer, é a testagem, é a telemedicina, é o engajamento da população, mas, assim, seguramente, o grande desafio que está colocado para nós hoje, seja como profissionais, seja como pessoas nesse país, como é que a gente transita em meio às fake news, em meio à sobrecarga de informação, a irrelevância de uma série de questões que estão sendo colocadas só para criar cortinas de fumaça. Então, como é que você dá relevância e
assim, se comunica de uma maneira clara, direta, eficiente, sobre saúde, com as pessoas. Eu acho que esse é o grande desafio, e isso tem sido, talvez, o maior aprendizado para mim, Vivi, assim, a gente tem que descer, nossa, ali, professor, doutor, não sei o quê, abrir os nossos ouvidos, ouvir melhor, aprender. Tem muitos saberes que são outros saberes, né? Que não são esses saberes que a gente sabe um monte de coisa, mas não sabe outras coisas. Então, também ouvir e tentar falar mais claramente para as pessoas. Eu acho que isso é um outro desafio. Eu tenho ainda uma enorme dificuldade, porque você vai falar para outros públicos, para outros grupos, tentar comunicar isso, mas assim, você está num grupo de 20 pessoas, que é isso, são articuladores da rede, uma ONG, mais agentes de saúde, e ele fala, Fernando, mas o que é pesquisa mesmo? O que é pesquisa? Como é que faz pesquisa? Assim, é esse desafio. Como é que você explica isso rápido e claro e direto e que as pessoas se sintam parte disso? Então, acho que esse é o desafio. E eu acho que a gente tem que... Eu acredito muito que a gente precisa fazer isso. E não só explicar o que é pesquisa, explicar o que é participar de uma pesquisa e quais são os benefícios da pesquisa, mas mostrar que a pesquisa é transformadora e ela é um dos caminhos para a transformação do sistema. Enquanto a gente não for capaz de fazer isso, a gente não vai ser capaz de que os nossos pacientes participem da pesquisa, que a sociedade reconheça o papel do conhecimento e da ciência como maneira de pautar as políticas públicas, e a gente não vai ter dinheiro para fazer pesquisa. Então, eu acho que passa por aí. A gente tem que ouvir, tem que comunicar e tem que comunicar de uma maneira clara. Eu acho que isso é a maior lição e o maior desafio. Agora, Bosa, eu acho que nesse aspecto a pandemia ajudou. Eu acho que a população está entendendo um pouco da importância das pesquisas. Acho que nunca foi tão fácil conseguir colaboração das pessoas para participar de estudos. Acho que esse foi um legado da pandemia. Eu queria ver se a nossa turma aí dos infectologistas queriam comentar algo, perguntar algo. Bosa, você que vem acompanhando as arboviroses aí há bastante tempo, algumas publicações saíram aí correlacionando a arboviroses e Covid. Você tem observado alguma coisa do link entre as duas aí nos dados que você acompanha sempre? Berlon, ficou difícil, vou te falar por quê. Porque eu estava até olhando, essa semana, até em função desse capítulo, os dados de arbovirose no Brasil. Os dados de arbovirose desse último ano, do ano de 2020, são bem estranhos, porque a gente tem quase 1 milhão de casos de dengue, 990 mil casos. No entanto, quando a gente olha a curva de incidência de dengue, ela cresce, ela vem crescendo no início do ano, né, no verão, e a partir de um determinado momento, ela praticamente desaparece. Então, e certamente ela desaparece no meio da pandemia, ela desaparece em função da Covid. E o que a gente tem visto, e isso é um dos problemas, e é novamente uma das questões, né, é que a interrupção das ações de vigilância e as interrupções das ações da atenção primária, elas são muito determinantes para determinados tipos de dados, por exemplo, dados de dengue e dados de outras arboviroses. Então, fica difícil a gente, assim, pelo menos do ponto de vista mais epidemiológico, ter algumas conclusões. Assim, a conclusão é os dados de 2020 estão subestimados em relação à circulação de dengue, especificamente. A coinfecção dengue e Covid acaba sendo uma dificuldade de explorar. Então,
teve epidemia de dengue esse ano e provavelmente sobrepôs casos de dengue e Covid, especialmente na região norte e centro-oeste, onde isso circulou, uma parte do oeste de São Paulo também. Então, o quanto dengue ou outras arboviroses podem ter cursado junto com Covid, o quanto isso pode ter contribuído em determinados agravos e mesmo em determinados mecanismos potenciais, quer dizer, especialmente ligados à resposta de coagulação e tudo, eu acho que é uma incógnita. Eu não tenho isso, para mim, continua sendo uma questão assim, um pouco em aberto, que vale a pena ser olhado e vai se colocar aí para frente. Com certeza. Turma, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário aí para o Bosa? Por favor, fique à vontade. Bosa, acho que nosso bate-papo foi muito interessante. Eu queria finalizar com uma pergunta para você, que é uma pergunta desafiante. A despeito de todos os nossos vieses, dá para a gente ter orgulho do SUS ainda? Eu acho que a gente tem que ter, Ederlon, porque se não tivesse, assim, eu acho que se não tivesse o SUS, a população seguramente estaria muito mais desassistida. Isso não há dúvida. Eu acho que o SUS ele é um sistema de saúde assim, que tem muita capacidade, muita capilaridade. O SUS ele é vacina, o SUS é vigilância, o SUS é dados, o SUS é atenção primária, é UTI. Quer dizer, o SUS tem essa dimensão de um sistema de saúde de fato completo. É lógico que o SUS continua, e eu acho que isso é fundamental, e eu vou terminar aqui respondendo a sua pergunta com o que eu escrevi hoje aqui nesse capítulo aqui que eu estava fazendo. Eu vou aqui, espera aqui, se eu achar, eu vou ler para vocês. Então, aqui, que é como eu termino o capítulo, que é alguns pontos que consideramos centrais na preparação dos sistemas de saúde em aumentar a resiliência para enfrentar as futuras crises, estão listados abaixo. Uma governança baseada em evidências científicas e dados. Lideranças capazes de aprender e corrigir o curso durante a crise. Confiança e engajamento da comunidade. Incorporação de diferentes atores na resposta à crise, sociedade civil, governo, setor privado e academia. Um sistema universal bem financiado, voltado para eficiência e resolutibilidade de problemas relevantes. Investimentos e capacitação de recursos humanos, novos modelos de vigilância participativa com incorporação de novas tecnologias, pesquisa clínica multicêntrica colaborativa e comunicação e ligagem fácil, direta, trazendo informações relevantes. A resiliência do sistema de saúde como conceito deve se expandir além dos conhecimentos biomédicos e ações técnicas, para envolver fatores sociais, econômicos, políticos mais amplos. Essa compreensão abrangente de resiliência requer uma abordagem sistêmica que deve ser orientada por questões de equidade, inclusão de gênero, raça e direitos humanos na saúde. Além disso, a resiliência não pode ser alcançada apenas por meio de abordagens unidirecionais de cima para baixo por governos ou outras entidades. Resiliência requer envolvimento da comunidade, tanto quanto regulamentos e capacidade hospitalar. Então, isso só é possível, de fato, num sistema de saúde que seja um sistema de saúde público e universal. Não tem jeito de ter outra maneira. Então, aqui, novamente, o sistema brasileiro ele é um sistema complexo. A participação do sistema privado é essencial hoje no sistema brasileiro, e grande parte do SUS é privado, e isso é importante ficar claro. A maior parte dos prestadores de serviço do SUS são privados, mas o sistema é um sistema que tem que ser um sistema orgânico e um sistema que olhe a nação como um todo e pense a saúde como um direito e também seja um sistema capaz de aprender e se adaptar aos novos momentos.
E uma coisa muito curiosa, Bosa, é que a maioria dos sistemas públicos do mundo, eles priorizam a atenção primária. E o SUS, ele tem várias ações de atenção primária que são fantásticas, admiradas no mundo inteiro, mas também tem ações terciárias, como transplante, terapia intensiva, que a despeito da gente falar da falta de leitos, se a gente olhar para o número de leitos per capita no Brasil para o SUS, nós temos uma cobertura melhor do que a maioria dos países europeus. Então, esse sistema, com todas as suas peculiaridades, eu concordo com você claro. que ele foi a nossa grande garantia durante essa pandemia. Eu gostaria que a gente... poderia ter feito muito melhor, isso, né, Derlon? Eu acho que a gente poderia ter feito muito melhor. E poderia ter dado exemplos no sentido da vacinação. A gente sabe a capacidade que o país tem de vacinar rápido, de vacinar todo mundo. Por outro lado, é a questão da informação, dos dados, da testagem, da capilaridade, da integração. Mas é isso, a gente tem que pensar, e eu acho que uma das questões é que o sistema de saúde, o SUS, ele foi pensado de uma forma e que, por outro lado, a atualização do SUS, no sentido da gestão, dos mecanismos, do financiamento, ele não acompanhou os tempos. Então, assim, o SUS é essencial. Eu acho que a população, ficou mais claro para a população de uma maneira geral que o SUS tem um papel super relevante do ponto de vista da saúde, mas, por outro lado, a gente precisa caminhar e tornar o SUS, sem dúvida, um sistema melhor, mais eficiente, mais moderno, que seja capaz de incorporar as tecnologias e que seja capaz também de dar as respostas que a população quer e exige. Excelente. Bosa, muitíssimo obrigado, muito orgulhoso pelo seu excelente trabalho. Eu acho que todos que acompanharam aqui tiveram esse sentimento, e muito obrigado pela sua empolgação e contribuição que você deu, não só à medicina intensiva, mas à saúde pública do país de uma maneira geral. Grande abraço e obrigado por ter estado conosco aqui hoje. Derlon, eu que agradeço, especialmente os amigos que estão aí, e um beijo aí, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Um abraço, Bosa. Obrigadão.